Para você que gosta dos vídeos nerdão aqui de economia do canal, esse vídeo acho que vai ser bom para você. Tá aí um gráfico para você que deveria ser assustador. Eu sei que a quase totalidade de vocês não entende que gráfico é esse, e tudo bem a ideia explicar ao longo desse vídeo, mas isso aqui é um sinal de crise grave. E a gente está começando a ver os dados de economia internacional mostrando que... Vamos lá. O que acontece? Se você entende escola austríaca aplicada a mercados financeiros, aos mercados monetários atuais, você olha para esse gráfico e fala, ok, temos um problema extremamente sério aqui. E isso aqui, de novo, não é a escola austríaca só a teoria básica e tudo mais que você vê nos manuais dos anos 20 ou 40 tudo mais, assim. É muito mais aplicando isso para hoje, como é que as coisas funcionam hoje. O que é uma coisa bem legal de estudar. E o que é a teoria básica de ciclos econômicos austríaco é o seguinte. Você tem expansão de crédito baixa de juros feita artificialmente pelo Estado. Isso cria toda uma estrutura de investimento, uma estrutura econômica em cima desses juros baixos artificiais, que não responde a uma mudança de comportamento real de seres humanos, mas sim a uma manipulação de preço por governos. Essa manipulação de preços é insustentável, ela gera inflação, ela gera vários problemas, então ela eventualmente é retirada. E quando ela é retirada, essa estrutura que foi construída em cima desse crédito barato colapsa. Isso é o que aconteceu, por exemplo, na bolha brasileira aqui, né, que foi toda aquela maluquice de BNDES, os PACs, etc., e causou a gigantesca crise da Dilma. Isso foi a crise de 1929, isso foi o mesmo mecanismo da crise de 2008, e a gente tá vendo claro, esses foram grandes eventos. Você tem esse ciclo muitas vezes em pequenos passos acontecendo, e a gente teve um gigantesco ciclo disso por causa da impressão de dinheiro massiva que foi feita por bancos centrais para pagar os déficits de governo durante os lockdowns, né? Vamos fechar tudo, vamos gastar uma puta grana, vamos imprimir dinheiro, não vai dar inflação nenhuma. Opa, deu inflação, explodiu o negócio inteiro e tudo mais. E agora, por causa dessa inflação, tem que ter uma retirada de crédito que causa problemas econômicos e esse gráfico captura isso muito bem. Então, de novo, ele está aqui na tela para você. Deixa eu te explicar. Esse é o gráfico que é o spread da FRA contra a OIS. Quê? O que é um spread? Spread é a diferença entre duas taxas. Então, por exemplo, tem o quanto você ganha e o quanto você gasta. Existe uma diferença. Se ele é positivo, seu spread é positivo, tantos reais que você economiza por mês. Se ele é negativo, vai aplicar a escola argentina de economia nas tuas finanças, cara? Vamos, sabe? Começa a cuidar desse negócio. E a propósito, se você está endividado, se você tem dívida de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, essas coisas que é um juro alto pra cacete, o que você pode fazer é usar a Scora. A Scora é um patrocinador aqui do canal, que o que eles fazem é renegociar o seu crédito com outros bancos com uma garantia dentro desse crédito. Então pode ser um imóvel, um carro, alguma coisa assim, e isso consegue abaixar o juro da sua dívida muito pesadamente. Cheque especial é 8%, crédito pessoal começa em 2 e pouco e pode ir muito além, 4, 6, 8 meses, tem gente pagando essas coisas. Cartão de crédito, então, meu Deus do céu. Então o que eles fazem é renegociar isso, baixar o juro e torna a sua dívida muito mais manejável. E você pode começar um caminho de retomar o controle da sua vida financeira. Então, se você quiser ver isso, o link da Scora está aqui na descrição. Mas isso posto, existe esse spread, é a diferença entre duas taxas. Então, nós temos o spread da taxa FRA com a taxa OIS. O que elas são? Em resumo, taxa FRA é a taxa que bancos emprestam para outros grandes. Então, créditos altamente confiáveis, de baixo risco e tudo mais. E a OIS é a taxa de zero risco, que é o jeito que bancos tomam dinheiro emprestado. Banco, no fim das contas, o negócio deles é emprestar dos outros a um juro baixo e emprestar para os outros a um juro mais alto e pegar o spread, pegar essa diferença aqui. Então, por exemplo, eu estava falando de crédito lá atrás, né, crédito pessoal, essa coisa, tem um spread bem alto. Claro, tem um risco bem alto, mas enfim. E o que acontece? Essas duas taxas, elas são muito básicas para a economia, porque, de um lado, a OIS é a taxa overnight, a taxa de você pegar dinheiro emprestado dos outros, especialmente muitas vezes com operações de governo no meio, que é sem risco. Então você está pegando isso
e depois emprestando para outros. Às vezes, muitas vezes, bancos grandes, clientes grandes. E eu não estou falando de créditos aqui industriais, de investimento, etc. Estou falando de créditos de operação financeira mesmo. São coisas bem mais basilares da economia. Essa taxa, esse spread, a diferença dessas duas taxas, deveria ser muito pequena. Porque ela é basicamente um jeito muito convoluto de perguntar: tu vai falir amanhã? Tu vai falir semana que vem? Porque, ó, eu tô pegando uma taxa overnight aqui de hoje para amanhã e eu tô emprestando para você uma semana, duas, rapidinho aqui. Então, assim, vai explodir isso? Não. Então eu posso cobrar um juro muito pequenininho que é, cara, é quase o custo da operação só para rodar o negócio aqui. Essa taxa deveria ser, esse gráfico deveria ser reto, chato e num valor extremamente pequeno. Toda vez que ele diz cola, o que ele tá dizendo? Tem boi na linha. Tem alguma coisa errada pra caramba acontecendo nesses mercados aqui. Tem alguém que tá puxando muito crédito, tá faltando, tem um problema de oferta e demanda de créditos aqui. Alguma coisa suspeita está acontecendo. Então, assim, se você estava lavando louça agora, o gráfico vai ficar na tela um pouco mais tempo para você aprender, para você ver as comparações que eu tô falando, ok? Então dá uma olhada aqui. Você tem o gráfico aqui de longo prazo, então começa lá em 2008. Você vê que ele estava completamente estourado no infinito e além lá em 2008, que obviamente você tem uma crise financeira de proporções absolutamente massivas acontecendo, ok? Mas logo depois você tem vários momentos onde o negócio sai do padrão ali, que tá em 10 a 25 pontos base, né? Então 0,1% a 0,25%, que é uma bobeira. Ela dá uma disparadinha, dá uma esquisitada. O que são esses pontos? 2010. Lembra quando a Grécia faliu? Ou 2012, você vê esse ponto, 2011, 2012. Foi quando teve a crise de crédito na Europa. Vários países, né? Portugal foi pro saco, Irlanda teve problemas significativos, vários países tiveram que reestruturar suas dívidas. Então foi um ponto que vários países na Europa, os mais bagunçados economicamente, falaram, mano, deu, chega, acabou essa história. Ok, Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, eu acho, né? PIGS, B-I-G-S. E esses países tiveram que reestruturar suas dívidas, tiveram que fazer cortes significativos. Então, assim, marca na tua cabeça que essa é a linha do aqui países começam a quebrar. Porque você tem a linha da Grécia ali em 2010, foi pro saco. Você tem a linha de 11, 12. Esse é o nível. Então, assim, mas não passou nem de... Essa é a diferença. Aí você olha e fala, mas Rafael, mas o ponto que tá agora é parecido com aquele... Sim. Entendeu? Entendeu o problema? Mas só para você entender quais são esses outros pontos. 15 e 16 foi aquele capote de bolsas pelo mundo. Foi na China, pegou muito forte. Teve bolsas chinesas caindo 40% ao longo de algumas semanas. O governo chinês teve que entrar fazendo um monte de medidas malucas diferentes, proibindo venda, proibindo várias coisas para tentar segurar injeção de crédito violentíssima. E foi aqui também que eles fizeram aquela desvalorização do yuan pesada pra caramba pra tentar estabilizar a coisa. E depois disso, por mais que os bancos centrais no mundo, né, Europa e Estados Unidos, estivessem dando uma segurada... Se bem que a Europa acho que estava rodando QE até esse ponto, mas eu não acompanho tanto o Banco Central Europeu. O Banco Central Americano já tinha parado, mas a China assumiu o ímpeto de impressão de crédito no mundo. Então você tem uma acalmada dos juros, porque isso aqui mede muito o mundo. Você pode ter alguém inserindo de vários lados diferentes, isso aqui só vai medir o quanto existe tensão no mercado, certo? Então... Pode ser que um parou de injetar, o outro sobe, mas no fim a tensão continua baixa. Isso recontrola. 2018, quem lembra, foi um ano de bastante turbulência em mercados. Bastante. Dor de cabeça se você estava em bolsas americanas. E no fim do ano teve aquele capote violentíssimo de 20% que fez o Banco Central Americano voltar com os seus programas de impressão. Eu lembro que eu estava acompanhando dia a dia isso. Cara, no fim de dezembro, todo dia tinha vídeo disso. De dezembro de 2018. Fernando Urich também estava batendo pra caramba nisso, falando, mano, tem alguma coisa muito feia acontecendo. O Banco Central Americano, pro Banco Central Americano, tem que entrar fazendo swap de 100 bi dia aqui de injeção. Isso aqui tá muito surtado. E daí eles voltaram com o quantitative easing, que eles falaram que não é, embora seja totalmente igual, não pode chamar disso, então foi apelidado de o Not QE, foi engraçado. 2019 a gente teve uma desaceleração significativa de crescimento pelo mundo inteiro, foi feio, e já estava esquisitado em 2019, bate o Covid,
e você tem as crises de crédito estourando pelo mundo inteiro. Então, você também pode fazer essa comparação. Olha onde o gráfico está hoje e compara com o pico que ele fez no Covid. Então, em março de 2020, era o meu Deus do céu, nós estamos num ponto similar. Só que você não tá vendo a galera correndo em círculos ainda. Geralmente, nesses momentos aqui, você diferencia as pessoas por quem tá correndo em círculos em sentido horário e anti-horário. É mais ou menos isso que muda. A gente não tá vendo isso tanto agora nas manchetes, mas se você for ver dados econômicos, começando. Hoje saiu, inclusive, sexta-feira saiu o relatório de empregos nos Estados Unidos, o desemprego subiu, 3,5% para 3,7%. O que é pouco, parece, mas geralmente emprego é uma das últimas coisas a sofrer isso. Então, quando você olha isso e vê... esquisito. Então, estamos nesse ponto agora. Por quê? Porque teve uma gigantesca impressão de moeda, uma gigantesca expansão de base monetária durante 2020 e 2021 para pagar pelas políticas dos lockdowns e tal, toda aquela impressão de dinheiro gigantesca que vários países fizeram. O Brasil também fez, não impressão outright, né, direta, mas expansão de base monetária, gasta, faz déficit, faz programa de Banco Central comprar dívida, inverter. Todas essas coisas que causam uma expansão massiva de base monetária. A inflação saiu completamente de controle em todo mundo, no Brasil, Europa, Estados Unidos, todo mundo foi de vala nessa história aqui. E agora bancos centrais estão apertando os juros de novo. E o Banco Central americano começou a fazer uma reversão desse programa de expansão de liquidez deles, né? Eles fizeram um QE e agora eles estão desfazendo. O que é alarmante aqui, o que deveria ligar um negócio, é o seguinte. Vamos comparar com 2018. A expansão de base monetária, aliás, a retração, a contração de base monetária feita para causar os problemas de 2018 e 2019, quem lembra do quebradão 2018 lembra que foi pegado, foi uma contração de 15% a 20% no balanço do Banco Central americano, que é o pilar fundamental de todo o sistema monetário americano. Então foi, acho que em torno de 17%, 18%, né? 15% a 20%. Foi o suficiente para causar aquele estouradão. Se você for ver o quanto o balanço do Banco Central americano agora baixou, ele baixou em torno de 3%. Você fala, cara, peraí. Antes era necessária uma grande contração de base monetária do balanço do Banco Central, porque se você for olhar em bases monetárias tipo M1, M2, M3, você não vai ver isso tanto. M1 talvez... Eu não conferi, M2 provavelmente não. Mas se você vê essas contrações de balanço antes, elas precisavam ser muito maiores para causar esses problemas. Nós fizemos uma contração agora de 5, 6 vezes menos o que foi necessário para estourar antes e já está estourando. Então nós já estamos no ponto parecido, aqui onde o país começa a estourar, com pouca coisa feita ainda. Isso que é assustador. E com essa pouca coisa feita ainda, você já tem problemas em mercados, você já tem problemas em bolsas. Eu vou fazer outro vídeo sobre isso, desses dados econômicos macro dos Estados Unidos, que são os PMIs, emprego, PIB, essas coisas assim. Mas a gente tem pouco dessas coisas feitas e ainda tem mais a vir, porque a inflação não foi controlada. A inflação na Europa não foi controlada ainda. A inflação nos Estados Unidos ainda está acima de 8%. O Brasil é o país que destoa em termos de estar controlando a inflação, porque a gente foi violento na taxa de juros e teve um corte de impostos violento também em combustíveis que ajudou a dar uma segurada. Foi o que puxou a gente de 12 para 7 de inflação. Agora, ainda tem aumento de taxa de juros para vir nos Estados Unidos. O Banco Central subiu essa semana os juros em 0,75%. Ainda deve ter mais uma ou duas altas de 0,5% para fazer. E a Europa mal começou a mexer nisso ainda e está com uma inflação completamente descontrolada. E existem já coisas saindo que comprovam essa... Ou que não que comprovam, né? Porque tá aí o gráfico, ele já comprova o que está acontecendo, mas que dão uma ilustração, que dão mais substância no mundo real de o que são as consequências disso. Por exemplo, o Credit Suisse, é um banco suíço, ele teve que caçar 4 bilhões de dólares em novos investimentos, novos aportes para dentro do banco e demitir em torno de 15% dos seus funcionários, porque depois eles falaram... Então assim, mano... Tecnicamente, a gente chegou num ponto aqui em que não dava para pagar tudo. A gente só não falou nada. Mas, então, resolvemos. Mostra que existia um banco in distress, um banco em risco, e que eles tiveram que recorrer a medidas um pouquinho mais desesperadas para resolver isso. Eles são únicos nessa situação?
Não, tem algumas outras coisas acontecendo, mas isso aqui foi um caso que foi mais público. Talvez alguns de vocês viram isso acontecendo. O que o Credit Suisse tá tendo que correr atrás de grana, mano? Que história é essa? Isso foi uma coisa. Agora, tá, mas como é que isso aqui impacta o Brasil? De novo, isso é um teste de... você entende teoria de ciclos austríacos aplicados a mercado financeiro, economia, mercado monetário atual. O que acontece? A previsão é, quando você abaixa juros, quando estados artificialmente manipulam isso gera um desenvolvimento econômico, não desenvolvimento, mas uma alteração econômica na direção de construir em cima desses juros. E o que isso puxa mais? Isso puxa todos os setores econômicos de maneira igual? Não. Isso puxa primariamente coisas de mais longo curso de produção, mais indireto, mais bens de capital. Seria isso o termo mais técnico, mas eu acho que talvez o público não entenda isso, mas bem de capital é aquilo que você produz para produzir outra coisa. Então, uma siderúrgica é um bem de capital. Ninguém consome, ninguém compra uma grande chapa de aço e fala, nossa, legal. Se bem que você pode pensar assim, a decoração de casas e prédios. Tá, ok. Mas daí, geralmente, você vai comprar sucata, né? Não o que acabou de ser produzido. Mas, Rafael, você pode fazer o favor de voltar pro assunto? O ponto é, você tem essa construção de bens de capital. Bens de capital vão consumir muito mais commodities, vão exigir muito mais minério de ferro, aço, carvão, petróleo, geração de energia, todas as coisas básicas, minerais básicos, né, os rare earths, você pode falar disso, né, ou os minerais mais fora do que você normalmente olharia, tipo aço, né, ferro, essas coisas assim. Todas essas coisas que o Brasil é um forte exportador e que outros países também são. Então, quando você tem esse boom, você tem um boom de commodities, que é o que ajudou o Brasil a crescer nos primeiros anos de Lula. Claro, a gente acabou crescendo menos que quase todos os outros países em desenvolvimento comparáveis na época. Então, assim, PT adora falar que nessa época a gente cresceu bastante, mas em comparação, na verdade, a gente perdeu até em crescimento para a Argentina, ok? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Agora, o fato é isso beneficia economicamente países que dependem dessas exportações. Porque daí aqui porque você pode falar, preço de venda sobe. Mas não só isso. Vem investimento para você produzir mais. Então, já que o minério de ferro subiu, existe mais demanda disso, etc. Vamos investir em explorar mais, vamos investir em extrair mais. Essas coisas vão acontecer, certo? Então isso ajuda esses países. Então se você tem o contrário acontecendo, se você está no fim do ciclo, onde esses investimentos caem, onde por causa da alta de juros, a inviabilidade dessa estrutura econômica exposta ela começa a cair, nós que vendemos isso e dependemos desses investimentos para crescer, vamos sofrer mais do que os outros países com isso. Países exportadores de commodity tomam uma porrada maior. Então isso aqui prejudica o desenvolvimento econômico do Brasil? Sim. Claro, isso aqui se bancos centrais não inverterem a rota imediatamente, voltarem a imprimir. Se eles voltarem a imprimir tudo mais, a inflação retoma, mas para esse ciclo aqui. Agora, se continuar isso, se deixarem rolar isso aqui, isso é ruim para o Brasil nos próximos anos. E não só para o Brasil, para todos os países que são envolvidos em commodities. Então, só vamos pegar aqui a América Latina. A Argentina é um grande exportador de commodities agro. Pode ser prejudicado por isso? Pode. Chile, que agora está numa situação econômica complexa e numa situação política muito complexa por causa da maluquice de 3 anos atrás. Vamos virar todo mundo de esquerda, uhul! E daí não funcionou, fiz um vídeo sobre isso essa semana. Eles dependem muito de exportação de cobre. Cobre está muito ligado com indústria e com geração de energia. Se tem menos investimento nisso, vai ter menos exportação de cobre e o Chile sofre. A Colômbia também é um grande exportador e também fez a maluquice de meter uma extrema esquerda lá e ex-guerrilheiro no governo. Então, quando você tem essa combinação de entrou esquerda e ainda você toma essa porrada econômica, você tem um cenário ruim. Eu tô dizendo esses outros 3 países porque eu acho que eles são mais instáveis do que a gente. Geralmente eu diria que o Chile é mais estável do que a gente, mas dado as coisas políticas que eles fizeram, que embora nós dois tenhamos colocado esquerda no governo, bom, nós não, né? Eu não coloquei, você não. Mas os países tenham agora a esquerda no governo, o que acontece é que o Chile tem essa história agora de uma constituição nova, de não sei, então isso aumenta a instabilidade deles. Eu acho que tanto que eles estão tomando uma fuga de capital muito mais intensa do que a gente, certo? Então isso coloca eles numa situação mais delicada. E aí você tem de repente os nossos parceiros comerciais sendo afetados. Por que eu tô falando do Chile? O Chile é um grande importador de carne brasileira. Inclusive quando eu tava lá, você ia nos restaurantes e fala, pô, vou comer um bife aqui. Não, mas peraí.
Ah, mas bife do Brasil, por que eu vim até o Chile e vou gastar até aqui porque é uma picanha brasileira? Vai se ferrar, pô, me dá um, sei lá, um caranguejo, alguma coisa assim, um peixe, alguma coisa de vocês aqui, pô, sabe? Então, isso afetaria esse nosso mercado agro também. Claro, o nosso mercado agro, o Chile não é, assim, fundamental para o desenvolvimento do agro brasileiro. É como se fosse assim, puta que pariu, sem os caras a gente tá ferrado. Mas afeta. Lugares que dependem disso serão afetados. A nossa parte econômica ainda com a Argentina, especialmente o que é de fronteira ali, vai ser afetada. Então, isso começa a ter efeitos indiretos de segunda, terceira, quarta ordem que começam a empilhar. Isso não é bom para nós. E o que agrava isso ainda mais, você fala, Rafael, mas vai piorar ainda mais? Essa aqui é a última coisa. É o fato de que os países estão agora muito mais endividados. As empresas e as pessoas estão muito mais endividadas como consequência das políticas econômicas do Covid. Ok? E vamos deixar isso claro. Não é consequência do Covid. É consequência de escolhas políticas que foram feitas por agentes políticos de como responder a isso. O Covid não forçou nada, tá? Foi uma escolha imprimir dinheiro, foi uma escolha gastar tudo isso aí. E agora estamos tomando as consequências disso. Países estão muito mais pesadamente endividados, empresas estão muito mais pesadamente endividadas, então elas vão ser muito mais sensíveis a altas de juros. É por isso que a gente tem que se preocupar com essa disparada agora, porque antes, como as dívidas eram menores, a tolerância de aumento de juros era muito maior. Agora, com essa dívida maior, aumentos de juros menores podem causar situações tão graves quanto. A gente não tem como calcular quanto, a gente não tem como saber. O que a gente tem como saber, logicamente, é que o ponto de quebra baixou. Então, estamos numa situação extremamente delicada em termos de economia mundial. Eu vou fazer um outro vídeo, provavelmente vai sair semana que vem, porque agora eu já estou planejando toda a minha pauta para sábado e domingo, então acho que não vai sair sábado ou domingo agora, sobre esses dados mais intensos assim de economias. Vocês vão conseguir visualizar isso muito mais, mas esse único gráfico aqui, eu acho que ele captura tudo, resume, e também dá a oportunidade de eu falar dessa teoria toda de ciclos, como isso afeta mais a cadeia de produção, ao invés de entrar em só basicamente um vídeo de 20 minutos sobre estatísticas. Se você quiser entender melhor esse processo, um livro que eu recomendo muito, é um livro de uma tese de investimento, ok? Mas ele ensina toda essa aplicação de teoria de escola austríaca para pensar esse ciclo financeiro, é o The Tao of Capital, do Mark Spitznagel. Não tem tradução em português, mas também aprende a ler inglês, cara. Você quer ir para algum lugar na vida, sabe? Se você só sabe português, o seu futuro está totalmente dominado pela inteligência do eleitor mediano brasileiro. Você tem certeza disso? Sério, sabe? Inclusive, cara, eu devia arranjar um patrocínio numa escola de inglês, velho, porque, honestamente, isso aqui é um negócio muito legal de falar e eu poderia fazer só o pitch da escola de inglês aqui. Se alguém tem uma, me contata aí. Mas, vai aprender inglês. Tem esse livro, The Tao of Capital, eu vou colocar ele aqui na descrição, um livro muito bom para você entender essas consequências. E ele também fala de uma estratégia de investimento, como que você pode resistir ou sair ganhando com esse tipo de coisa. Mas o ponto é, estamos num ponto muito delicado e agora isso está na mão de alguns bancos centrais no mundo. Isso está na mão do Banco Central chinês, europeu e americano. O que eles vão fazer? Porque agora você vai ter um agravamento dessa situação, um agravamento das estatísticas, talvez um aumento de desemprego, desaceleração econômica, e isso começa a ter consequências políticas também. A inflação já tem consequências políticas, agora quando você tem desaceleração junto, aí começa a estagflação, bom, já estamos em estagflação na prática, mas começa a agravar isso e pessoas irão ficar putaças da cara e fazer coisas políticas. Então políticos começam a pressionar bancos centrais e a gente tem que ter claramente na nossa cabeça que essa história de Banco Central independente é uma fanfarra, cara. Esses caras sofrem pressão política. Sim, eles têm interesses políticos. Sim, eles são apontados por políticos, eles têm ideias políticas. Eles vão responder a incentivos políticos, sim, 100%, ok? Então vai existir uma pressão neles. Eles vão voltar a baixar juros e imprimir dinheiro? Se sim, inflação, volta esse círculo de commodities, ajuda países como o Brasil, mas toca a inflação para mais alto nesses países, o que vai ter consequências. Se eles continuarem mais ou menos, para de subir juros, mas só fica quieto. Aí ficam, talvez quebra, talvez não quebra, não sei, mas talvez contenha o que já está rolando. Agora, se continuar essa rota de alta de juros nos Estados Unidos, de contração do balanço americano, se a Europa voltar a subir juros, o que eu acho um pouco difícil agora, mas pode acontecer, temos uma situação. E o Banco Central chinês aí é uma grande incógnita, porque eles, via de regra,
De regra não, né? Eles fatalmente agem em defesa da bolha deles, em defesa do sistema econômico deles. Então você pode ter um razoável grau de confiança que quando apertar eles vão imprimir pra caramba, porque daí é uma questão não só de estabilidade econômica, mas estabilidade da ditadura. Então não é só assim, vamos ter uma eleição ruim, não. O sistema inteiro pode cair. Então eles podem ser uma pressão inflacionária aqui para tentar ajudar o negócio, e a questão é o quanto e o quando. Não sei. Talvez eu seja um player um pouco mais previsível na mesa, mas está na mão desses três que são os que têm capacidade financeira de fato dar um socão na economia inflacionária. Dependemos deles. E aí você fica pensando, mas que merda, cara, nós estamos agora como país numa situação onde a gente depende de 3 bancos centrais que a gente não tem nenhuma influência. Esse é o tipo de coisa que, assim, você pode até acertar tudo economicamente no Brasil e ainda tomar um socão na cara e cair no chão. Porque a pressão internacional, a pressão econômica nisso é tão ferrenha, é tão violenta, que mesmo assim ela pode afundar uma dinâmica nacional. Então esse é o problema que nós temos na economia mundial hoje. E, bom, Bitcoin conserta isso. Também estudei Bitcoin. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.